Fala, meu querido capivara, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma partida que ela é, no mínimo, interessante. Muito bem. E o que ela tem de especial? Ela foi jogada por um inscrito aqui do canal, que é o Nan Chavoso. Então, apesar de ser uma partida de 1 minuto, e eu costumo não analisar partidas de 1 minuto, porque acaba que a gente não tem o melhor tempo para você pensar nos melhores lances, né? Então, por favor, se possível, nas partidas que vocês mandarem para que eu analise, seja pelo menos aí 5 minutos, tá? Porque é uma partida que eu vi que vocês gastaram tempo para procurar os melhores lances. Aqui, eu acredito que teve um misclick. Depois vocês coloquem aqui embaixo se vocês acham também que foi um misclick por causa do tempo, tá bom? Muito bem. Mas aqui, se você quer saber como que faz para o rei do seu adversário andar, é só assistir até o final desse vídeo que o Nan Chavoso vai mostrar como que faz para o rei andar no tabuleiro. Muito bem, então vamos começar com essa partida, chega de enrolação. Então, o nosso querido amigo aqui, o Nan Chavoso, ele começou jogando D4, um jogador posicional aqui então, né? O adversário dele jogou D5, e aqui ele jogou C4. Temos aqui um gambito da dama, né? Gambito da dama, não é da rainha não, da dama. Muito bem. E aí veio um cavalo F6 e ele capturou, né? Então aqui foi um gambito recusado, né? Por parte do adversário. Ele não quis nem saber, ele capturou aqui o peão de D5. E depois de cavalo por, veio cavalo C3, até aqui tudo certo. Cavalo por C3, B por C3. Estamos aqui numa abertura que eu gostaria que vocês vissem essa estrutura, porque eu achei muito interessante, né? O adversário jogou cavalo em C6 e eu acredito que aqui a máquina diz que é um excelente lance, né? Para posição, mas eu acho que aqui também daria para romper com C5 ou E5, né? Porque senão o centro das brancas fica muito forte aqui nessa posição, né? Mas não foi assim que seguiu, né? Ele jogou cavalo C6, e aí o Nan Chavoso continuou desenvolvendo as suas peças com cavalo em F3, e aí veio o bispo G4, né? Bispo G4, ele seguiu com E4 aqui, que eu achei bom, olha que estrutura, né? Enfim, isso aqui é uma estrutura que às vezes o pessoal que joga Grunfeld gosta de deixar o centro das brancas dessa forma, e aí ele vai minando jogando E5, C5, né? Mas o bispo está afianquetado, né? Na Grunfeld a estrutura é essa, né? E aí esse bispo fica nessa diagonal aqui, dando bastante pressão na ala da dama. Mas estamos longe de uma Grunfeld aqui, né? Vamos lá. Temos então aqui E6, né? Para colocar esse bispo para o jogo. O nosso querido brasileiro aqui jogou H3 para fazer com que esse bispo tome uma decisão. Veio então bispo por F3, dama por F3, e olha só que interessante, né? Aqui a barrinha disse que isso aqui é um erro, né? E por que é um erro? Você consegue ver? É difícil de ver esse lance, muito difícil, tá? Na verdade aqui você não vai ver uma sequência clara de lances do que está acontecendo, mas preste atenção, que se o adversário tivesse feito cavalo por D4, veja que o melhor lance aqui seria dama D1, tá? Seria voltar a dama, reconhecer que errou e acabou, tá? Um peão a menos e segue o jogo. Porque se você captura aqui um cavalo, vem dama por D4, dama por D4 ameaçando a torre, certo? E aí se você defende a torre jogando torre B1, vem então bispo em B4, e aí você pode escolher entre devolver aqui, né, a qualidade, né, e deixar o teu rei aqui meio exposto no centro, ou você pode continuar defendendo, né? Aqui a melhor saída eu acredito que seja já capturar esse bispo aqui e deixa seguir o jogo, né? Enfim, mas se o seu adversário quiser segurar o material, ele vai ter que jogar o rei em E2, né? E aí vem o rocão, né? E depois de rocão, as brancas têm que tentar alguma coisa, né? Então dama B3 para tentar capturar esse bispo. E aí vem aqui o fortíssimo dama por E4 aqui, né? Que é cheque e ainda está lá olhando a torre do adversário, né? E aqui tem que cobrir com alguma peça, né? E vamos dizer aqui que se cobrir de dama, cai a torre, né? Se cobrir de bispo, aqui nessa posição, vem torre D2 aqui, né? Tá cravado aqui, não pode capturar. Não pode capturar de rei porque o bispo defende. Opa, o bispo defende aqui a casa de D2.
né? Então vem rei E1 aqui, e aí a gente segue aqui com torre B2 cheque, né? Fortíssimo, né? Cheque descoberto aqui e ameaça a dama. Então aqui tem poucas coisas que pode ser feita, né? Porque tá caindo a torre, porque a dama também ataca aqui. E, bom, se capturar aqui para tentar o esperneio, vem na verdade dama por B1, né? E depois de bispo C1 vem dama por C1 e é mate aqui nessa posição, né? Então veja que terrível que é aqui, que bomba que é o cavalo por D4 aqui, né? Mas não foi o que aconteceu, ainda bem, né? Ele jogou aqui nessa posição o rei E2, né? E aí veio E5 para ganhar um pouco de espaço na posição. Aí vem dama D7, bispo em B5 ali cravando o cavalo e rocão. Nessa posição a gente vê que as negras têm uma grande dificuldade de jogar com as peças, o centro é inteiramente aqui das brancas, a coluna B aqui está aberta, o bispo cravou o cavalo e a dama está jogando nessa diagonal. Então um plano que para mim parece muito lógico aqui seria jogar torre na coluna, roque o mais rápido possível, né? Coloca esse bispo aqui em D2 ou em E3 aqui para ele só manter a defesa da base de estrutura de peões, tá? E passa as torres aqui na coluna aberta e vamos atacar, né? Eu faria isso, mas não foi o que aconteceu. Ele fez bispo por C6, depois de dama por C6, dama por C6 e B por C6. Aqui simplificou bastante, né? E aqui vem um lance misterioso. Eu acredito que aqui é misclick, tá? Eu acredito que ele tentou rocar, mas por conta da pressa, veja que eles fizeram todos esses lances em 10 segundos, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. O bullet tem esse problema, né? Às vezes a gente tenta ficar empurrando a seta do adversário e aí não consegue pensar direito, com clareza, nos melhores lances. Eu não estou falando no nível de GM, de mestre, né? Eles têm uma capacidade de raciocínio e uma capacidade de avaliar a posição tão rápido que ele consegue ver isso aqui na maior facilidade, ele já consegue ver o melhor lance, né? Mas a gente não tem essa... Eu pelo menos não tenho essa capacidade, né? Então, enfim, aqui ele jogou rei F1, né? Então rei F1 eu acredito que na verdade era para ser roque, né? E o adversário se sentiu o quê? Ofendido com isso, mas continuou jogando. Jogou torre D5, veja que ele está meio sem planos, na verdade ele escolheu o plano errado, né? Ele quis abrir aqui, mas abre jogando C5, né? Você vai minando aqui a cadeia do centro de peões do seu adversário. É assim que você rompe nessa posição, né? Você joga C5. E aí ele tem que fazer alguma coisa com aquele rei. Na verdade aqui, ó, a verdade aqui é que nessa posição não precisa mais nem rocar, tá? Eu acho que rei E2 aqui já está de bom tamanho, o rei fica no centro, não tem mais damas no tabuleiro, ele está numa casa clara e o bispo é de casa escura. Então aqui qualquer coisa ele joga aqui o rei em E3 aqui, defende o peão aqui de D4, as torres dá para jogar dessa forma. Então aqui eu não rocaria mais, tá? Não tem por que mais eu colocar o meu rei em segurança, sendo que a gente está caminhando para um final, onde o rei tem que estar no meio do tabuleiro, né? O nosso rei tem que estar no canto protegido quando a gente ainda está na abertura, né? Quando tem dama, tem muita peça acontecendo no tabuleiro. Depois que as peças já vão raleando e a gente vai ficando no começo de um final, o rei tem que estar mais no centro. Aqui eu não rocaria mais. Mas não foi o que aconteceu, né? Ele veio e aí ele jogou o rei G1, o adversário dobrou as torres na coluna D e ele jogou o rei em H7. E depois o adversário acho que ficou meio sem entender o que fazer aqui, né? E aí veio então um lance que esse lance é ruim, porque esse lance, veja só, ó, as torres não estão conectadas aqui, né? E aí qual que é o problema? O problema é que agora pode fazer torre por E5, né? E quando captura aqui, captura e ainda crava aqui o bispo, né? Então veja que aqui o adversário ganhou um peão no final. E esse aqui ficou bem fraco, né? Ele vai ter que defender com F4, enquanto os peões do nosso amigo aqui ficarem em casas escuras, e o bispo de cor escura pode fazer algumas pressões nesses peões, né? Os peões do nosso adversário ficarem em casas brancas, então é mais difícil da gente atacar eles. Mas por sorte ele não viu esse tático, né? Então ele jogou o rei em D8 e agora esse rei vai fazer uma peregrinação pelo lado do tabuleiro, né? Veio o bispo então F4, veio o rei em E8, torre em B1, rei F8, torre cheque, cobriu de torre, capturou, e depois desse lance o rei abre um respiro, né?
para poder escapar ali, né? Veja, o rei dele andou bem mais, né? Então, infelizmente aqui, o Nanchavoso perdeu a disputa dos reis, né? O rei dele andou mais, né? O rei dele fez todo um trajeto aqui, né? Enquanto que o rei do Nanchavoso só andou 2, 3 casinhas aqui, né? Então aqui, infelizmente, nesse quesito aqui, o nosso colega ali acabou ganhando, né? Infelizmente. É uma pena a gente perder isso, né? E a partida seguiu aqui de uma forma que termina com uma capivarada aqui, né? Então o torre do Nanchavoso vai fazendo a colheita nos peões ali, e depois que joga esse lance, infelizmente ele perde a torre, né? E aqui o adversário praticamente abandona depois desse lance, né? E aqui a gente se consagra vencedor, né? O Brasil venceu mais uma, moçada. Bom, então alguns pontos que a gente tem que ver com essa partida aqui para a gente aprender. Primeiro, partidas de 1 minuto é complicado a gente analisar porque a gente joga muito ao toque, né? Não é uma partida que a gente tomou muito tempo para entender o que o adversário quis com o lance, né? Então esse final aqui já estava dominado, né? Outra coisa importante, então a gente quando tem um centro do nosso adversário que nem esse aqui, que é um centro muito forte, né? Então as brancas têm muito espaço, se você está de negras você tem que tentar romper esse centro de alguma forma, tá? Tentar enfraquecer ele pelo menos, né? Senão ele vem avançando os peões e você vai ficando sem espaços para jogar, né? Outra coisa, sempre quando a gente vai jogar uma peça sem defesa, então por exemplo aqui, ó, ele jogou uma peça sem defesa, veja, ó, uma peça não tem ninguém defendendo ela, né? O bispo está aqui. Se ainda tivesse defendido era outra conversa, né? Mas ela está solta aqui. Quando a gente joga uma peça solta, a gente sempre tem que ver se não tem um golpe tático, né? Aqui tinha, né? Ó, torre por, caso fizesse aqui, faria a captura e ganharia um peão e ainda forçaria provavelmente trocar essa torre, porque está vindo esse lance aqui lá em sequência, ganhando a peça do nosso adversário. Então, pessoal, espero que vocês tenham pelo menos aprendido alguma coisa com esse vídeo e até a próxima. Um abraço, boa capivarada a todos.